E aí pessoal, como é que vai? Eu sou o Everton de Paula e esse aqui é o canal Jovem Conexão 92 e recentemente eu fiz um trabalho interdisciplinar a respeito de religiões. O tema definido foram religiões, então cada equipe ficou responsável em abordar uma religião em específico ali com as técnicas do jornalismo e a minha equipe ficou com a religião protestante. E analisando ali o assunto, eu vi que esse tema cabe perfeitamente aqui no nosso canal Conexão 92. Duvida? Olha, duvida não, hein? Conecta aí. Para você que é novo por aqui, muito prazer, eu sou comunicólogo e também sou radialista e nós estamos sempre abordando assuntos que possam ser relevantes de forma leve e descontraída. Coloca aí nos comentários qual que é a sua religião. E agora que o vídeo está no comecinho, que tal você já se inscrever no nosso canal e adiantar aquele like maroto para incentivar o seu coleguinha aqui, hein? Olha, essa edição do Conexão 92 não tem o objetivo de criticar ou apontar erros doutrinários ou religiosos. Nós vamos fazer aqui um breve levantamento sobre o tema, tá, com base na história, e você é livre para pensar o que você quiser. Pode inclusive compartilhar o seu ponto de vista com a gente. Os comentários estão aqui, ó, aqui embaixo desbloqueados justamente para isso, viu? Quadro Comunicação. Existem centenas de instituições evangélicas e nós tivemos que delimitar o assunto, senão também esse vídeo não teria mais fim, não é? A história conta que a Igreja Católica surgiu há quase 2000 anos, pouco depois da morte de Jesus. No início, a Igreja seguia os ensinamentos de Cristo e guardava os 10 mandamentos ensinados em Êxodo 20 e fortalecidos ali, confirmados por Jesus enquanto ele esteve na Terra. E santificavam também o sábado, como Deus havia ordenado e como Jesus e seus discípulos haviam guardado. Então, a história conta também que naquela época, quem professasse a fé em Jesus era duramente castigado. No governo de Nero, um seguidor de Cristo poderia pagar, inclusive com sua própria vida. Mas em 313, o imperador Constantino resolveu liberar os cultos cristãos. Em 390, o catolicismo tornou-se então a religião oficial do Império Romano. O imperador Constantino era pagão, mas por uma questão política ele achou melhor se declarar cristão também, uma vez que o cristianismo estava crescendo de forma absurda e descontrolada. De acordo com a escritora americana Ellen Goldwhite, a adoração de imagens e relíquias foram gradualmente introduzidas no culto cristão, eliminando o segundo mandamento da lei de Deus, que diz para não criar para si imagens e esculturas e nem prestar cultos a elas. E alguns líderes da Igreja Católica modificaram o quarto mandamento, substituindo o sábado, dia santo, santificado por Deus, pela festa observada pelos pagãos, como o venerável Dia do Sol. Logo, passaram a crer também na imortalidade da alma e Roma estabeleceu a invocação de santos e a adoração a Maria. A ideia de um tormento eterno para quem morresse sem arrependimento de seus pecados e a suposta existência de um purgatório onde as pessoas que não merecessem a condenação deveriam ser castigadas por esses erros também passou a existir. Era prometido perdão de todos os pecados passados, presentes e futuros para quem se alistasse nas guerras que o Papa realizava para exterminar e quem ousasse negar a sua supremacia. Pagando dinheiro à igreja, o povo poderia ter os seus pecados perdoados e igualmente livrar também as almas de amigos e familiares falecidos, condenados às chamas eternas. Ao fazer o pagamento, eles recebiam uma indulgência, que era um tipo de certidão que garantia que seus pecados haviam sido de fato perdoados. A Igreja Católica tornou-se assim um grande poder religioso, político e econômico. A Igreja prometia também uma indulgência para quem subisse de joelhos a escadaria de Pilatos, que eles afirmavam ter sido miraculosamente transportada de Jerusalém para Roma. E certo dia, um jovem monge católico chamado Martinho Lutero subia escadarias de joelhos, quando ouviu uma voz que dizia: "O justo viverá pela fé." Envergonhado, ele levantou-se e pouco tempo depois ele resolveu se afastar da Igreja Católica e passou a ensinar a todos de acordo com a luz da Bíblia. E o que a Igreja Católica já não fazia há muito tempo.
e não demorou muito para que ele recebesse o título de doutor em teologia. E para enriquecer ainda mais a nossa edição do Conexão 92, nós preparamos uma matéria especial para você a respeito do protestantismo. Confere com a gente. Conecta aí. O colorido das flores faz referência à natureza criada pelas mãos divinas. Dos lábios, belos louvores são entoados em adoração. No dia de hoje, a reunião é especial porque é sábado. Para os protestantes adventistas do sétimo dia, este dia da semana é o memorial que destaca Deus como o Criador. A Igreja Adventista do sétimo dia está no cenário cristão, trazendo uma verdade que foi restaurada. E essa verdade que hoje apresentamos como a volta de Jesus é um ponto comum em outras religiões, mas também nós temos um ponto que também diverge de outras religiões. O sábado, como a Bíblia nos diz, foi um dia criado não para judeu, não para grego ou outra nação, mas para o ser humano. E então é um ponto que está nos mandamentos de Deus, né? Então, pensamos, o adventista do sétimo dia é um povo legalista? Não vive só na lei. Também vive os que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, o povo adventista, nesse cenário cristão, é visto por muitos aí fora como uma seita. Porque não está no meio universal das igrejas. Não é um povo que come certos tipos de alimentos. Então, nós estamos guardando um princípio bíblico que Deus diz que era para guardar. Surgida no século XV por uma forte ação de Martinho Lutero, o protestantismo reúne centenas de organizações religiosas que definem Jesus Cristo como seu único Senhor e tem a Bíblia como sua regra de fé. Em 31 de outubro de 1517, com o monge Martinho Lutero, em que ele, como católico, ele não concordando com as práticas até então da Igreja Católica, ele vai e apregoa na porta do castelo da igreja de Wittenberg 95 teses. Essas 95 teses, digamos assim, foram o estopim de uma cisão de um movimento chamado Movimento Protestante, ou a Reforma Protestante, em que Lutero ia com tudo aquilo que estava sendo praticado pela Igreja Católica até então. A base da Reforma são as 5 solas. Sola gratia, somente a graça de Deus para salvar o homem. Sola fides, somente a fé em Jesus é que garante que este homem seja reconciliado com Deus e é pela sua graça. Solo Christus, ou seja, somente Cristo é o ponto central de toda a fé, de toda a igreja. Soli Deo Glória, ou seja, somente a Deus deve ser dado a glória. E Sola Scriptura, que é a base somente de toda a fé, são as Escrituras Sagradas. Parte do meu trabalho enfoca a má doutrinação e o mau comportamento dos papas no passado e no presente. Não! Sim! Sim! Através das leis dos papas e doutrinações do homem, a consciência dos fiéis tem sido provocada e flagelada. Na Igreja Adventista, a divisão feita por departamentos permite que crianças, adolescentes e adultos desenvolvam o lado religioso e intelectual de acordo com a sua faixa etária. Hoje o termo protestantismo é pouquíssimo usado e dá lugar ao termo cristão ou evangélico. Com a voz mansa e semblante sereno, Dona Celestina já é cristã há mais de 50 anos. Este nome adventista tem um significado muito importante, que é o advento de Cristo aqui na Terra. Eu não encontrei outro caminho de verdade a não ser esse. Então, eu estou aqui aguardando este advento e também, ou seja, a volta de Cristo até agora. Este templo, com 220 membros, teve início há 39 anos. Na época do seu surgimento, um pequeno grupo de pessoas se reunia nos fundos de sua casa. Essa igreja era uma casinha que eu vendi lá atrás e ela continuou, não ficou só parada, ela continuou crescendo e até chegar aqui. Eu sinto uma alegria, né, na minha vida. Até porque eu vejo muita gente dentro da igreja.
e outras pessoas que eu também já trouxe para dentro da igreja. Enquanto eu tiver voz para falar, pelo menos estou falando a palavra da verdade deste caminho que é a volta de Cristo. De acordo com dados do último censo realizado em 2010 a respeito das instituições religiosas, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, constatou que a perda de fiéis católicos, que era de cerca de 1%, aumentou acentuadamente, enquanto o número de evangélicos continuou a crescer bastante. O número de cristãos evangélicos no país cresceu 61% em 10 anos. Havia em 2010 42.310.000 evangélicos no Brasil, o que representava 22,2% da população. Para o demógrafo da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do IBGE, José Eustáquio Diniz Alves, abre aspas, é possível que em 10 ou 15 anos o Brasil não tenha mais a maioria da população católica. Fecha aspas. Dentro do meu ministério, já batizei muito mais pessoas católicas, da Igreja Católica, do que outras denominações, que é algo novo para essas pessoas. No caso, guardar os mandamentos de Deus, não adorar a imagem de escultura. Quando você começa a estudar a lei de Deus, né, aquilo que Deus deixou para essas pessoas na palavra, alguns católicos ficam surpresos, porque não têm tido o hábito do estudo diário da Bíblia. E então ficam assim encantados com essa verdade de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. E passam agora a viver esta fé. No caso do santuário, sobre alimentação. Se morremos, a Bíblia diz o quê? Quem é bonzinho vai para o céu e quem é mau vai para o inferno. Isso existe biblicamente. O homem foi criado do pó e do pó voltará. A Bíblia diz que a morte é um sono. E o Espírito de Deus tem falado a muitos. Tem mais adventistas aqui em todo o Brasil, aqui em Manaus. E agora o censo foi dado como a capital mundial dos desbravadores. Então, graças a Deus, o Evangelho tem crescido nesta região norte. Louvado seja Deus por isso. Hoje, Rayane será batizada nas águas. O batismo por imersão representa a vida, morte e ressurreição de Jesus e simboliza a morte do velho homem e renascimento para uma vida ao lado de Cristo. Eu estou sentindo os amigos me abraçando novamente, eles olhando com aquele olhar de amor, voltando para casa mesmo. Há uma ovelha perdida e estou voltando para casa. A melhor sensação que eu já senti. Hoje eu sou mãe e eu quero levar minhas filhas para a igreja, dar o exemplo para ela, e para eu dar o exemplo eu tenho que estar no caminho do Senhor. Não tem como falar sobre protestantismo sem citar a Igreja Católica e seus líderes, e de fato nós citamos aqui. Então, agindo de forma ética, a nossa equipe entrou em contato com a Arquidiocese de Manaus para ouvir um representante católico, mas eles preferiram não se manifestar a respeito do assunto. Bem, amigos, não se esqueçam de se inscrever, no nosso canal, de deixar o seu like, nos ajude a chegar aos 100k de inscritos, por favor, para que a gente possa conseguir a nossa plaquinha de 100 mil inscritos, beleza? Olha, para dúvidas, sugestões, opiniões, xingamentos, o campo de comentários, como eu falei, tá aqui à sua disposição, ele é todo seu, tá? Você pode também enviar um direct para o Instagram @evertondepaula7. Muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia, até o próximo vídeo. Até a próxima edição. Conecta aí!